Olá, tudo bom? Vamos estudar agora a semelhança de triângulos, uma ferramenta matemática muito útil na resolução de muitos problemas de geometria, tanto plana quanto espacial. Espero que aproveite. Vamos lá? Semelhança de triângulos. No estudo de figuras semelhantes, vimos que dois polígonos são semelhantes quando satisfazem duas condições. Os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Temos aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo A'B', C'. Observe que os ângulos internos correspondentes são congruentes. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo A', o ângulo B é congruente ao ângulo B' e o ângulo C é congruente ao ângulo C'. Os lados correspondentes são proporcionais, pois, fazendo uma razão entre os lados correspondentes, o lado AB está para A'B', assim como o BC está para B'C', assim como o AC está para a C', na razão de 3:2. Então, esses dois triângulos eles são semelhantes, certo? Porém, para verificar se dois triângulos são semelhantes, não é necessário analisar as medidas de todos os ângulos internos e as medidas do comprimento de todos os seus lados. Basta verificar alguns de seus elementos para dizer que os triângulos são semelhantes. Antes de analisarmos alguns casos de semelhança de triângulos, vejamos uma propriedade importante, o teorema fundamental da semelhança. Se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo corta os outros dois formando um novo triângulo, então esses triângulos são semelhantes. A prova desse teorema utiliza-se o segmento DE/BC para mostrar que os ângulos internos correspondentes dos dois triângulos são congruentes, têm a mesma medida. E basta traçar uma reta paralela ao lado AB pelo ponto E para mostrar, através do teorema de Tales, que os lados correspondentes são proporcionais. E, por fim, concluir que o triângulo ADE e ABC eles são semelhantes. Então, uma propriedade importante que iremos utilizar para provar um dos casos de semelhanças que veremos a seguir. Casos de semelhanças. Para garantir a semelhança de triângulos, podemos estudar três casos particulares. Primeiro caso, ângulo-ângulo, o caso AA. Dois triângulos são semelhantes e possuem dois ângulos correspondentes congruentes. Observe que nós temos dois triângulos aqui e o ângulo A ele é correspondente e congruente ao ângulo A'. Da mesma forma que o ângulo B ele é correspondente e congruente ao ângulo B', ou seja, tem a mesma medida. Irei mostrar que basta analisar os dois ângulos correspondentes para concluir que os triângulos são semelhantes. Para isso, sobre o lado AB, marcamos o ponto D, tal que o segmento AD tem a mesma medida que o segmento A'B'. Em seguida, tracemos o segmento de reta paralelo ao lado BC, obtendo assim o ponto E sobre o lado AC. Então, observe que nós formamos o triângulo aqui, por essa reta paralela, e pelo teorema fundamental da semelhança, o triângulo ADE ele é semelhante ao triângulo ABC. Então, o ângulo B ele é congruente ao ângulo D, ele tem a mesma medida. Logo, o ângulo D ele vai ter a mesma medida, será congruente ao ângulo B', pois o ângulo B ele é congruente ao ângulo B'. Como o ângulo D tem a mesma medida que o ângulo B', o segmento AD ele é congruente, tem a mesma medida que o segmento A'B', e o ângulo A é congruente ao ângulo A', pelo caso de congruência ângulo-lado-ângulo, esses dois triângulos eles são
congruentes, têm a mesma medida. Logo, a gente conclui o seguinte, que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A', B', C', certo? Os dois triângulos são semelhantes, que a gente acabou de provar o primeiro caso. Temos aqui o exemplo. Observe que nós temos o triângulo FGH e o triângulo IJL. O ângulo G ele é correspondente e congruente ao ângulo J, né? Tem 37 graus. O ângulo F correspondente e congruente ao ângulo I, 94 graus. Logo, pelo caso AA, né? Ângulo-ângulo, os dois triângulos eles são semelhantes, certo? Segundo caso, lado-ângulo-lado, caso LAL. Dois triângulos são semelhantes quando possuem dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo interno formado por eles congruentes. Então, para verificar se dois triângulos são semelhantes, basta analisar os dois lados, né, correspondentes se eles são proporcionais e os ângulos formados por esses lados são congruentes. Então, nesse caso aqui, fazendo a razão entre os dois lados correspondentes, nós vamos ter aqui AB está para a linha B', assim como BC está para B', C', na razão de 2 para 3. Então, a razão de semelhança desses triângulos é 2 para 3. E o ângulo B ele é correspondente e congruente ao ângulo B'. Logo, esses dois triângulos eles são semelhantes. Terceiro caso, lado, 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 LL. Dois triângulos são semelhantes se possuem os três lados correspondentes proporcionais. Neste caso, para verificar se os triângulos são semelhantes, devemos fazer a razão dos três lados correspondentes. Então, no nosso caso aqui, fazendo a razão entre os três lados correspondentes, nós vamos ter o seguinte: AB está para a linha B', assim como BC está para B', C', assim como AC está para a linha C', na razão de 1 para 2. Ou seja, 1 para 2 é a razão de semelhança. Então, os dois triângulos eles são semelhantes, pois os lados correspondentes são proporcionais. Agora iremos resolver alguns problemas envolvendo semelhança de triângulos. Exemplo 1. Os triângulos abaixo são semelhantes. Determine o valor de x e y. Então, observe que os dois triângulos eles são semelhantes pelo caso AA, ângulo-ângulo. O ângulo A ele é correspondente ao ângulo P. Observe que os dois ângulos eles têm dois arcos. O ângulo B ele é correspondente ao ângulo R, né, que só tem um arco. Então, vamos calcular os valores aqui de x e y, certo? Observando que tem que estar analisando os ângulos opostos às medidas dos lados. Então, x ele está oposto ao ângulo C. O ângulo C ele é correspondente ao ângulo Q, que está oposto a 24. Então, vamos iniciar a nossa proporção. X está para 24. Assim como, vamos pegar aqui a medida 10. 10 ele está oposto ao ângulo B, que tem um arco só. O ângulo B ele é correspondente ao ângulo R, né, que também tem um arco só, que está oposto à medida 24. Então, como iniciamos do menor para o maior, devemos seguir essa ordem. 10 está para 24. Nota o seguinte, aqui a gente pode fazer uma simplificação, ou seja, a gente pode cortar esse zero aqui, ó, cortando esses zeros, um de cima, um de baixo, nós vamos ter uma nova proporção. X está para 24, assim como 1 está para 2. Observe que ficou mais simples a proporção. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter o seguinte: x vezes 2 vai dar 2x, assim como 24 vezes 1, 24. Fazendo a operação inversa,
x é igual a 24 dividido por 2. X é igual a 12. Então, calculamos a medida x, né, que é 12. Fazemos da mesma forma o cálculo para y. Vamos montar a nossa proporção. Y está oposto ao ângulo A, né, que tem dois arcos. O ângulo A ele é correspondente ao ângulo P. Então, o ângulo P está oposto à medida 30. Então, vamos fazer a nossa proporção. Y está para 30, assim como 10 está para 20, né? Que a gente pode simplificar, vai ficar 1 para 2 aqui, né? E fazendo a multiplicação, nós vamos ter o seguinte: y vezes 2, 2y. 30 vezes 1, 30. Fazendo a operação inversa, nós vamos ter y igual a 30 dividido por 2. Y é igual a 15. Então, calculamos aqui o valor de y e de x. Vejamos outro exemplo. Exemplo 2. Um poste com 12 metros de altura, perpendicular ao solo, é sustentada por um cabo de aço esticado, com uma extremidade fixa no topo do poste e outra no solo, a 18 metros do pé do poste. Para reforçar essa sustentação, uma haste de 3 metros de altura será instalada perpendicular ao solo, como indica o esquema abaixo. A quantos metros de distância do local onde o cabo de aço está fixado no solo, esta haste deve ser instalada? Então, note que nós temos aqui o poste, que é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, tem 12 metros de altura. A haste, que também é perpendicular ao solo, mede um ângulo de 90 graus, 3 metros de altura. O cabo de aço, que liga aqui do ponto B até o ponto A, né, que é o topo do poste. E aqui podemos observar o seguinte: a distância aqui do ponto B a C é 18 metros. O triângulo DBE, ele é semelhante ao triângulo ABC, pelo caso de semelhança AA, pois o ângulo aqui, o ângulo B, ele é comum aos dois triângulos. E aqui nós temos os triângulos que medem, né, que tem a medida de 90 graus. Então, a gente vai montar a nossa proporção. Nós vamos pegar aqui o segmento AC está para DE. Assim como pegamos do maior para o menor, BC está para BE. Ou seja, 12 está para 3, assim como 18 está para x. Então, a gente tem aqui uma proporção. Podemos fazer uma multiplicação cruzada, né? X vezes 12 vai dar 12x, assim como 3 vezes 18, que vai dar 54. Fazendo a operação inversa, passando 12 dividindo, nós vamos ter x igual a 54 dividido por 12. X é igual a 54 dividido por 12, nós vamos ter 4,5 metros, certo? É a distância do ponto onde está o cabo de aço à haste, tá certo? Vamos agora para o nosso último exemplo. Exemplo 3. Dado o triângulo abaixo, determine o valor de x. Nós temos aqui o triângulo ABC, que foi dividido pelo segmento BD, certo? Formando outros dois triângulos. Observe que o ângulo
alfa, né, tem um vértice A aqui e o ângulo alfa de vértice B. Então, houve essa divisão de tal que o ângulo aqui é congruente a esse. Note que o ângulo C ele é comum aos dois triângulos, o triângulo ABC e ao triângulo BDC. Então, pelo caso de semelhança AA, ângulo-ângulo, os triângulos ABC e BDC eles são semelhantes. Então, basta a gente formar uma proporção para resolver esse problema. Então, deixa eu tentar reproduzir aqui a medida, o triângulo menor para visualizar melhor as suas medidas. Então, aqui é o vértice, né? B, D, C. Aqui é o ângulo alfa, né? O ângulo alfa. X é a medida BC e CD é 4 centímetros. Então, vamos pegar aqui do triângulo maior, fazer a razão entre os segmentos do triângulo maior para o menor. Nós vamos fazer o seguinte, então, CA, que mede 4 mais 12, 16, corresponde a BC. Então, vamos ter 16 está para X. Assim como BC, que mede X, corresponde a CD, né? A DC, 4 centímetros. Então, X está para 4. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter x vezes x, vai dar x ao quadrado, que é igual a 4 vezes 16, 64. Então, queremos um número que é elevado ao quadrado de 64, e ele tem que ser positivo. Ou seja, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, x mede 8 centímetros. Certo? Então, é isso. Espero que tenham gostado, tenham entendido e até ao próximo vídeo.